Bases psíquicas do fenômeno biológico. Vamos começar a entender um pouco melhor o que são essas bases psíquicas dos fenômenos da vida. Bom, vamos começar devagarinho falando de ultrabiologia. Bom, o que seria uma ultrabiologia? Seria uma metabiologia, né? Uma biologia que vai além da biologia que a gente conhece. Então, o que a biologia de hoje estuda, né? O que ela considera como base da realidade, são as formas, né? O DNA. Por mais que você sistematize, faça modelos, compreenda como é que é feito esse processo de armazenamento dessas bases nitrogenadas, como elas são repassadas, né, quais são os mecanismos de replicar, né, de fazer cópias e de passar para outros elementos, né? Por mais que você conheça como se faz essas coisas, isso não significa que a inteligência está aí, né, nessas coisas em si, na bioquímica. Então, isso é uma coisa que, assim, você não precisa ser um estudioso para perceber, né? Se você for pensar a fundo, né, na essência das coisas, você percebe que, assim, por mais sofisticado que sejam essas coisas, né, esses estudos dos acadêmicos, eles não podem assumir que de algo material venha a inteligência, né, a coordenação. Você não deve ter medo de debater com um estudioso nesse nível. Agora, quanto a coisas específicas, processos, né, isso é outra coisa, né? Isso vai depender da pessoa realmente se instruir, estudar, comer grama pela raiz, como se diz. E é engraçado, né? Quando uma pessoa, às vezes você vai em debate, fala uma coisa tão simples como essa, né? Para mostrar ao outro que ele está sendo dogmático, o cara quer começar a complicar, né? Ele quer complicar porque é nesse terreno, né, nesse lodaçal, que ele se sente mais confortável. Então, só que na verdade isso só vai confirmando mais ainda o quão errado está o acadêmico, mal orientado, que são muitos ainda hoje em dia. Então, a questão aqui é que a gente só estuda as formas. A gente ignora o psiquismo condutor. A gente não quer nem assumir como hipótese, né? Quer dizer, a ciência não precisa saber disso, né? Mas ela precisa pelo menos assumir como hipótese, né? Colocar dentro do seu sistema de crenças e valores, conjuntamente com o estudo que ela vem fazendo hoje, né? Então, assim, quando eu falo em inserir o psiquismo condutor como hipótese e começar a trabalhar os modelos e conduzir, né, os estudos, as pesquisas, considerando isso, não está sendo dito para jogar fora todas as coisas, né, sendo feitas. Na verdade, você quer enquadrar isso numa ordem mais vasta, que isso por si só está levando, né, já levou a um beco sem saída, né? O pessoal, se vocês forem ver a fundo, né, quem aqui, é raro provavelmente ter uma pessoa desse tipo, mas se você gasta seu tempo, né, da sua vida lendo os artigos, tentando ver podcasts, ouvir um monte de coisa de cientistas, né, dos que andam, dos materialistas e dos que não são materialistas, mesmo que eles não tenham essa visão aqui sendo repassada, você vai perceber, né, que o grupinho, né, dos que acreditam, né, que a matéria é tudo, eles estão andando em círculos, né? Eles só admitem o gama da grande equação.
né? Uma pessoa que realmente tem uma visão ampla, né? Eu diria monista, ele admite o gama, o beta, o alfa, né? E todos os elementos, né? O espiritualismo verdadeiro, ele engloba o materialismo, né? Você considera a matéria, você considera tudo até chegar no espírito também. Você não considera só o espírito e ignora a matéria, né? Isso seria um pseudo-espiritualismo, né? Então, isso é importante de ser dito aqui. Bom, então, a gente está falando que a biologia precisa se expandir para uma ultrabiologia. Senão, ela não vai conseguir fazer nenhum progresso a mais, né? Ela já atingiu o ponto de saturação no âmbito gama, né? Se continuar estudo só levando em consideração o paradigma materialista implica em andar em círculos. Você está andando tanto em círculo que você está desgastando o chão e não está chegando a lugar nenhum. Você está cavando um buraco, uma cova para si mesmo, né? Então é preciso se abrir um pouco para as harmonias, né? Para os sons da vida. Então, de novo, o diagrama monístico aqui, ele explica muito bem, né? Essa outra biologia, ela transcende, ela supera essa biologia. Mas ela usa de seus elementos, muitas de suas ferramentas e técnicas, né? Até certo ponto, né? Mas ela não é ditada por essa biologia, ela é ditada por princípios mais profundos. Então, de novo, né, o fato de você expandir não quer dizer que você joga no lixo a coisa. Na verdade, você supera a coisa. Aquela coisa passa a ser secundária, né, terciária. É só um elemento de apoio e não o rei no trono que vai ditar tudo, né, a todos os momentos. Então, você ser uma pessoa monista, né, é ter um grau de consciência capaz de perceber essas diferenças que eu estou falando aqui desde o começo do nosso estudo. Inclusive, todos os vídeos que eu expus, né, de certa maneira apontam para esse tipo de mentalidade. Se vocês realmente perceberem o que eu quero passar para o mundo. Então, olha só, não dá para fugir disso, né? Por isso eu achei brilhante, né, essa diagramação que o Gilson Freire foi apresentando, baseado na cosmovisão de Ubaldi, porque é um diagrama que sintetiza o que a coisa é, né? Se você entender exatamente do que se trata, né? O esquema é sempre monístico, né? A única maneira de você conseguir solucionar essas questões que hoje nos travam é colocar esse esquema monístico, né? Então ele consegue resolver os problemas, né? Pelo menos os problemas que a gente tem hoje, né? Daqui a, sei lá, tantos milênios, não sei, né? Vai ter que surgir talvez algo mais profundo ainda. Mas isso é uma coisa muito interessante que eu venho percebendo ao longo da vida. Esse esquema, né, por mais assim, eu estudo coisas que não tem, o cara nem conhece isso, e às vezes ele nem tem intenção de chegar a isso, e à medida que a pessoa vai desenvolvendo, né, se desenvolvendo na vida, ela acaba desembocando nisso aqui. Olha só que engraçado, assim, você nem precisa fazer pressão, né? Você deixa o cara, ó, faz do seu jeito, né? Faz sua busca aí, o cara acaba, né, seguindo o curso do seu rio e desemboca nesse mesmo oceano, né? Todo mundo está desembocando nesse oceano. Isso é uma coisa bem engraçada. Bom, a gente tem outras questões também para falar que dizem respeito a isso, mas eu vou deixar para um próximo vídeo. A gente se vê lá. Até mais.